Oportunidade para pregar. Eu oro ao Senhor e peço as palavras que Ele venha revelar para mim, porque é uma palavra que Ele possa entregar para que eu falar para a amada igreja, que não seja de mim, mas que seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E ali o Senhor me deu esta palavra. Por mais que eu lia, eu meditava, eu orava, eu pedia, Jesus me dava essa palavra. Então vamos entrar nessa palavra nesta noite. Vamos ver o que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite através desta palavra. Abra sua Bíblia lá no Velho Testamento, o livro de Jonas, primeiro. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Santo, santo é teu nome. Aleluia. Jonas, glória a Jesus. Glória a Deus. Livro de Jonas primeiro. Fica perto de Oséias. Aleluia. Para ficar mais fácil para a amada igreja, fica no 900. Abre a Bíblia. 900 aí. Aí está Jonas primeiro. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Todos já acharam? Diz amém. Ainda está procurando. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abre a Bíblia 900. Fica mais fácil para a amada igreja achar. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Passa Daniel, daí vem Oséias. Aleluia. Daí vem Obadias, daí vem Jonas. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Quem já achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia, Senhor. Todos já acharam. Vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsa. Glória a Jesus. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis. E diante da face do Senhor, glória a Deus. Mas o Senhor mandou um grande vento e fez o mar uma grande tempestade e o navio para que se quebrasse. Então temeram os marinheiros, clamava cada um a seu Deus. Lançavam-se no mar, a fazenda, estavam no navio para aliviar-se do peso. E Jonas, porém, descendo no lugar do porão, deitou e dormia num profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca teu Deus. Talvez assim Deus lembre de nós para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde-te, lancemos sorte para que saibamos por causa que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por que razão sobreveio este mal? O que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse: eu sou hebreus, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então o homem se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? E sabia o homem que fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disse-lhe: faremos nós para que o mar se acalme. E o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele disse: levanta-te, me lançai ao mar, e o mar aquietará. Então eu usei por minha causa, sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, forçando-se para alcançar a terra, mas não podiam,
aleluia, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, te rogamos, perecemos por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste, tu aprove. Levantaram Jona e lançaram no mar. Acessou a fúria do mar. Glória a Jesus. Acessou a fúria do mar. Até aí, amada igreja. Levanta a palavra do Senhor para o céu. Grande Deus, soberano Pai, Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, meu Pai, através desta palavra. Fala com a tua igreja, meu Pai. Oh Deus amado, fala em nossos corações, Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus. E pode se assentar, aleluia, e louvar o Senhor com as palmas, porque Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Então eu vi a palavra do Senhor, amadas igrejas. Está dizendo sobre a vocação de Jonas. Glória a Deus, aleluia. Jonas desobedeceu a ordem do Senhor. Ele era temente ao Senhor. Mas quando Jesus falou com ele, quando Deus falou com ele e pediu para ali ele levar a palavra dele ali para aquele povo, que a malícia já estava chegando lá ao trono de Deus, a malícia é o pecado, que já estava ali avançando e Deus não estava se agradando da malícia daquele povo. Então ele pediu a Jonas, aleluia, para que ele levantasse e fosse ali. O que Jonas fez? Jonas foi lá para a beira daquele navio, naquele rio. Então pagou a passagem ali. Aquele comandante não sabia do que Jonas, aleluia, estava fugindo. Ali entrou Jonas ali naquele navio, glória a Deus, aleluia. E ali Jonas foi viajar naquele navio, aleluia. E Deus estava vendo, porque nada nessa terra, aleluia, é escondido aqui dos olhos de Deus, porque Ele contempla todo o teu povo, aleluia. E Jonas achou, talvez, que fosse fugir ali, glória a Deus, da visão do Senhor Jesus. Então o que ele fez? Desceu ali, glória a Deus, e foi ali para o porão, foi dormir ali, tranquilamente, aleluia. Ali então Deus permitiu que as ondas crescessem ali naquele mar. Então, aleluia, aquele povo ali, glória a Deus, os marinheiros não sabiam de nada, glória a Deus, todo com medo, eu creio que estava todo com medo, porque só quem já andou de embarcação sabe o perigo, aleluia, que passamos ali numa embarcação quando vem uma tempestade forte, aleluia, glória a Deus. Eu creio que neste momento, aleluia, glória a Deus, ali aquele povo começou a temer, aquele povo começou a falar, aleluia, glória a Deus, porque isso, porque temos sangue inocente, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Jonas se levantou e fugiu ali da face do Senhor, aleluia, e glória a Jesus, e pegou então a passagem, glória a Deus. Mas o Senhor mandou o mar, ali o vento forte, então temeram os marinheiros, glória a Deus, ali se lançavam no mar fazendo. O que eles fizeram? Eles começaram a esvaziar o navio estava carregado de carga, eles começaram a esvaziar aquele navio ali, começaram a jogar ali, glória a Deus, aleluia, tudo que estava dentro, para que o barco deles não se afundasse, porque se afundasse eles iam morrer tudo ali, glória a Deus, aleluia. Então eles ficaram ali, glória a Deus, com medo, aleluia, porque ficaram desesperados, glória a Deus, eu creio, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então desceu o marinheiro ali no fundo daquele porão, glória a Deus, o mestre do navio, e disse: dormente, glória a Deus, levanta-te, invoca teu Deus, e assim Deus lembra de nós, aleluia. Então ele foi chamar Jonas, que estava lá dormindo, glória a Deus, e disse: dormente, clama teu Deus, aleluia. Então, porque, glória a Deus, cada um crê num Deus, né? Tem vários deuses, aleluia, mas nós temos que crer somente no nosso Deus, que é o Pai Celestial, que é o Pai, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então eles começaram a clamar, glória a Deus, aleluia. Ali Jonas, aleluia, se levantou, aleluia, eu creio que Jonas se levantou, aleluia, glória a Jesus, porque ali ele estava dormindo um profundo sono, aleluia, e chegou, glória a Jesus, não perece Deus, lembre-se de nós, aleluia. Então ali glória a Jesus, aleluia, o comandante disse, né, aleluia, Deus, aleluia, lembre-se de nós, para que
não perecemos, aleluia. Assim somos nós, aleluia, na presença do Senhor. Quando estamos passando luta, quando estamos passando provação, nós temos que falar para o Senhor Jesus, aleluia, tem misericórdia de nós, aleluia, glória a Deus, porque só Ele, aleluia, que tem poder para nos dar o livramento, é só Ele que tem poder para nos dar cura, a solução dos nossos problemas, é só Ele que tem poder para salvar vida, aleluia, glória a Deus, aleluia. Às vezes nós ficamos desesperançados, aleluia, e desesperados, aleluia, falando, Senhor, o que eu faço, aleluia, a minha vida está desse jeito, a minha vida está dessa maneira, porque eu estou passando essa provação. Não murmure, aleluia, somente ore, somente dobre o seu joelho e a glória a Deus, e apresente sua luta para o Senhor, apresente ali, aleluia, peça para Ele curar a enfermidade no seu corpo, aleluia, porque eu sou a prova viva que está aqui hoje, aleluia, porque foi o Senhor, glória a Jesus, que me deu essa rica oportunidade, me tirou, aleluia, Jesus, das enfermidades, glória a Deus, me curou, aleluia, glória a Jesus, aleluia, porque o Senhor, quando tem promessa na vida, aleluia, o inimigo pode até tentar contra a sua vida, mas quando o Senhor tem promessa na tua vida, nada pode te tirar da presença dEle, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, e dizia, Senhor, glória a Jesus, então, aleluia, glória a Jesus, vindo lançar sorte, aleluia, ali aqueles homens, para ver que mal, porque aquele mal caía sobre Jonas, e caiu sobre Jonas, aleluia. Então disseram, declara-nos agora, por que razão sobreveio este mal? A culpa é sua, aleluia, de onde vem? Qual é a tua terra, aleluia? E que povo és tu, glória a Jesus? Perguntaram para Jonas, aleluia, glória a Deus, porque ninguém sabia quem era Jonas, aleluia, e Jonas estava ali fugindo da presença do Senhor, estava fugindo para não fazer a obra do Senhor, glória a Deus, estava desobediente ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, e ele disse, sou hebreus, temo o Senhor, ó Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, aleluia, glória a Deus, oh glória, dalavassúrias, oh glória, é esse Deus que nós temos que temer, é esse Deus, aleluia, glória a Deus, que nós temos que clamar, é esse Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste tu isso? Não sabia que o homem fugia diante do Senhor, porque ele não tinha declarado, aleluia. Então eles não sabiam que Jonas estava ali fugindo e disseram para Jonas, por que fizeste isto? Por que fizeste isto? Aleluia. Eu me pergunto nesta noite, porque aqui também tem gloriando a lavassúria, que tem aqui também gente que tem fugido, aleluia, de levar a palavra do Senhor, gloriando a lavassúria, gloriando a lavassúria, por que fizeste isto, amado? Por que fizeste isto, amadas? Aleluia, não fuja, aleluia, se Deus te entregou, aleluia, se Deus te entregou um cargo, que você continue fazendo, se Deus te deu um dom, que você, se Deus falou para você entregar recado, você faça, aleluia, anda na basúria, porque não foi o homem que te levantou, mas foi o nosso Deus que está no céu, olhando na basúria, oh glória a Deus, aleluia, oh maravilha, Deus, aleluia, e disseram, o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levantou e engrossava cada vez mais, e ele disse, levanta, aleluia, lançai-me no mar, glória a Jesus. Então os homens perguntaram para Jonas, aleluia, o que eles tinham de fazer, aleluia, para que o mar se acalmasse, porque estava acontecendo por causa de, aleluia, por causa de Jonas que estava ali, porque eu creio que se Jonas não estivesse naquele navio, aleluia, aquelas ondas não estavam tão fortes, aquele povo estaria ali navegando tranquilamente, aleluia, glória a Deus. E Jonas disse, lança-me no mar, glória a Deus, porque sabia, glória a Deus, aleluia, que era por causa dele que aquele povo perecia ali naquela embarcação, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Assim diz o Senhor, eu sei que a minha causa sobreveio esta grande tempestade. Então, enquanto os homens se remavam,
e forçava-se para alcançar a terra e não podia, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que aqueles homens já estavam cansados de remar. Eu creio que aqueles homens estavam cansados ali de remar para alcançar ali a beira do rio, a beira do mar. Aleluia, glória a Deus. E cada vez mais a tempestade ali, glória a Deus, aleluia, cada vez mais embravecendo aquela onda, aleluia, já preste a afundar a embarcação. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos e não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Aleluia. Então eles começaram a clamar também, né? Aleluia, clamar a Deus, pedindo que tivesse misericórdia deles, para que eles não perecessem ali por causa daquele homem que era Jonas. Aleluia. Eles começaram ali, aleluia, porque na hora da nossa aflição, o que nós devemos fazer? Aleluia, clamar ao Senhor. Na hora do nosso desespero, é o Senhor. É na tristeza, na alegria, na doença, nós devemos que dar graça ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não somente na hora que nós estamos necessitando, mas também na hora que nós não estamos. Aleluia, nós temos que dar graça ao Senhor Jesus. Nós temos que agradecer por tudo. Nós temos que, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Então ali, glória a Jesus, aleluia, deparou-se, pois o Senhor, um grande peixe, lançaram Jonas ali no mar, glória a Deus, e fizeram voto com o Senhor, aleluia. E deparou, pois, o Senhor, um grande peixe para que tragasse Jonas, e Jonas 3 dias e 3 noites dentro da entranha do peixe. Aleluia, glória a Deus. Então, quando aqueles homens jogaram Jonas ali, glória a Deus, no mar, aleluia, Deus já tinha ali preparado aquela baleia para que ele engolisse a Jonas. Aleluia, glória a Deus, porque ele amava Jonas. Ele queria Jonas na presença dele. Ele queria que Jonas levasse a palavra dele ali para a salvação daquele povo. Aleluia. E você que tem, aleluia, a obra na mão do Senhor, você pode fugir para onde você for. Você pode até tentar parar, mas o Senhor tem obra na sua vida. É Ele que te ajuda, é Ele que te guarda, é Ele que não deixa você abater. O inimigo pode até tentar te abater na fé. O inimigo pode até tentar você parar. Aleluia, pode tirar da presença, quiser tirar da presença do Senhor. Mas quando nós, aleluia, glória a Jesus, servimos um grande Deus que está no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, o inimigo levanta para cair. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Só o Senhor é Deus, aleluia. Então o que Jonas fez? Ele orou ao Senhor Deus diante da entranha do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno, e gritei e ouviste a minha voz, porque tu lançaste na profundeza do coração dos mares e a corrente, glória a Deus, e me cercou todas as tuas ondas, as tuas vagas. Glória a Deus. Então, quando, glória a Jesus, aleluia, quando, aleluia, aquele peixe ali engoliu Jonas, Jonas ficou naquela escuridão ali, Jonas ficou talvez desesperado ali, eu creio que ele ficou ali desesperado, aleluia. E o que ele fez? Ele voltou a clamar ao Senhor Jesus, pedindo socorro para o Senhor. Ele pediu socorro para tirar ali, glória a Deus, aleluia, daquele peixe, porque talvez Jonas achou que estivesse ali no inferno, ele estava na escuridão ali, aleluia. Então Deus permitiu que aquela baleia engolisse ele, aleluia. E depois o que aconteceu? Aleluia, Deus permitiu que aquela baleia viesse vomitar Jonas numa praia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, porque ali ele tinha que levar a palavra do Senhor ali para aquele povo que perecia, porque Jonas tinha que ir ali. O que Jonas fez? Jonas pegou, depois que saiu ali da entranha, foi, aleluia, fazer ali que Deus tinha ordenado para ele. Jonas começou a levar a palavra do Senhor ali, aquele povo que perecia. Jonas começou a levar ali, aleluia, a palavra para a salvação
Glória a Deus, aleluia. Começou a falar, aleluia, da salvação. Glória a Deus, aleluia. Aqui, glória a Jesus, no 3, aleluia. 3:3 de Jonas diz: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Pois a Nínive, grande cidade, em três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade. Caminhou um dia, pregava, dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram. Deus proclamavam em jejum, vestindo-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Glória a Jesus, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do trono, e tirou a si a sua veste, e cobriu de pano de saco, e assentou sobre a cinza. Aleluia. Então Jonas ali começou a levar a palavra do Senhor. Aleluia. Aquelas pessoas que precisavam muito de ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. E não é diferente no dia de hoje. Tem muitas pessoas, aleluia, precisando ouvir a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas descendo a sepultura sem conhecer a palavra do Senhor. Tem muitos jovens, tem muitos velhos, crianças, tem muitos descendo na sepultura sem conhecer a palavra do Senhor. Porque às vezes, amados, glória a Jesus, Jesus te ordena ir, aleluia, até mesmo na casa de alguém para orar, para levar a palavra. Tem muitos que têm recuado. Glória a Deus. Aleluia. Tem muito recuado fazer a obra do Senhor. Então não faça como Jonas. Não faça como Jonas. Aonde pedirem para colocar os seus pés para levar a palavra do Senhor. Seja na casa do Senhor, seja ali. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Numa residência. Aonde pedir, glória a Jesus, para fazer uma oração. Ali, glória a Deus. Aleluia. Que Deus é contigo. Aleluia. Porque o Senhor, assim como Ele foi com Jonas, Ele é contigo também. Aleluia. Varão do Senhor, servo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E tem muito que não tem dado ouvido à palavra do Senhor. Tem muito, aleluia, que nós temos pregado, nós temos levado a palavra do Senhor. E tem muitos que não têm ouvido. Está descendo a sepultura, glória a Deus, no pecado, sem a salvação da sua vida. Aleluia, porque a nossa salvação é o Senhor Jesus. Nada aqui neste mundo vai salvar a nossa alma. Nada nesta terra aqui vai salvar a nossa vida, a não ser o nosso Rei Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E as palmas que louvam o Rei Jesus. Glória a Jesus. Também só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Glória a Deus. E aqui diz, aleluia, porque chegou a palavra ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono e disse: a sua veste cobriu-se de pano de saco, assentou sobre a cinza e fez uma proclamação e divulgou em Nínive por mandado ao rei do seu grande, dizendo: nem homens, e nem animais, e nem bois, e nem ovelha provém coisas alguma, e nem pasto, e nem bebe água. Aleluia. Glória a Deus. Então ali, o que quer dizer isso? O jejum que fizeram. Glória a Jesus. Ali o rei, glória a Jesus. Então o Senhor diz ali na palavra dele, aleluia, que nós que levamos a palavra do Senhor, é obreiro, é membros, aleluia, tudo devemos jejuar. Porque o Satanás não sai sem jejum e oração. Aleluia. Nós temos que estar firme e forte aleluia, na presença do Senhor, firme em oração e no jejum. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Porque, aleluia, se nós não estivermos preparados no jejum e na oração, aleluia, não adianta nós colocar a mão na cabeça de ninguém para orar, porque a carga vem sobre a tua vida. Aleluia. Então nós devemos que estar preparados para, aleluia, para fazer, aleluia, a obra do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E que o Espírito Santo continue falando nos seus corações.